São Lucas, capítulo 15, versículo 11. Amém? Amém. O Senhor Jesus vem nos contando uma parábola assim, ó. Disse ainda: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me pertence. E o pai dividiu seus bens entre ambos. Poucos dias depois, o filho mais novo reuniu tudo o que lhe pertencia e partiu para uma terra distante. Lá, dissipou todos os seus bens, levando uma vida dissoluta. Depois de haver esbanjado tudo, houve grande fome naquele país, e ele começou a passar necessidade. Então, foi pedir emprego a um dos moradores do lugar, o qual o mandou para seu sítio para tomar conta de porcos. Desejava matar a fome com a lavagem dos porcos, mas nem isso lhe davam. Caindo em si, refletiu: quantos empregados de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome? Vou partir ao encontro de meu pai e vou dizer-lhe: Pai, pequei contra ti e o céu. Não mereço mais ser chamado teu filho. Trata-me como um de teus empregados. E partiu ao encontro de seu pai. Quando estava ainda longe, seu pai o avistou. E, movido de compaixão, correu a seu encontro, atirou-se-lhe ao pescoço e o cobriu de beijos. Então lhe disse o filho: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não mereço mais ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a roupa mais bela e vestiu, pondo-lhe um anel nos dedos e sandália nos pés. Trazei um vintelo gordo e matai-o. Comamos e festejemos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. E começaram a festejar. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Palmas para o Evangelho do Senhor Jesus. E quando Jesus contou essa parábola, ele estava sendo questionado pelos fariseus e os sacerdotes da época, que era a maior autoridade na lei cristã. Aí eu vou chegar lá, tá? Vamos para a palavra agora? Jesus escolhe essa parábola para explicar o que é o reino do céu e o porquê ele caminhava em meio a pecadores. Porque os fariseus questionavam isso, criticavam Jesus por isso. Porque Jesus andava no meio dos pecadores, Jesus curava, libertava aqueles que eram considerados impuros diante dos olhos da sociedade naquela época. Pessoas que nasceram com deficiência eram consideradas pessoas impuras diante dos olhos dos fariseus, dos sacerdotes, dos cristãos, dos hebreus. Então Jesus conta essa parábola, explicando um pouquinho o que é o reino do céu, o que é Deus Pai misericordioso, o que é o amor de Deus. Amém? Agora nós vamos entrar na palavra, versículo 11. Um homem tinha 2 filhos e o mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me pertence. Hoje, quanto que nós ganhamos uma herança? Alguém pode dizer? Gente, quanto que nós ganhamos uma herança hoje? Quando os nossos pais ou aquele que vai deixar algo de herança para nós morre. Só que na palavra, aquele pai ainda não estava morto. Então, quando o filho pede essa herança para esse pai, esse filho está o quê? Brigando com o pai. Ele está sendo um filho rebelde. Ele está brigando com o pai, ele está querendo cortar laços com seu pai. Ali ele disse assim, ó: para mim meu pai morreu. Não é isso? Ou eu estou errado? Então ele faz isso. Ali naquele momento, onde ele pede a herança ao pai dele, ele corta laços com o pai. Corta laços com o pai. E olha o que o pai faz. E o pai dividiu seus bens entre ambos. Aí vamos continuar a palavra. Poucos dias depois, o filho mais novo reuniu tudo que lhe pertencia e partiu para uma terra distante. Ou seja, estar ali não
suficiente para aquele filho. Ele não queria estar ali, não queria estar na presença daquele pai, não queria viver como eles viviam. Então ele parte para uma terra distante. Nessa terra distante, lá, ele dissipa todos os bens, levando uma vida dissoluta. O que é uma vida dissoluta? É uma vida desenfreada. Ele pega aquele dinheiro, levando uma vida dissoluta, que é uma vida desenfreada, e gasta aquilo tudo. Ele deve ter gastado com jogadeiras, jogatinas, com mulheres, prostitutas, com bebedeiras. Ou seja, ele estava levando uma vida no pecado. Uma vida no pecado. Depois de haver esbanjado tudo, houve grande fome naquele país. E ele começou a passar necessidade. Então, foi pedir emprego a um dos moradores do lugar, o qual o mandou para seu sítio para tomar conta dos povos. Ele, levando essa vida desempregada, essa vida no pecado, ele começou a passar por provações, porque o dinheiro dele não existia mais. Já tinha gastado os bens que o pai tinha dado para ele. E diante dessa vida de pecado, foram-se embora os bens, foram-se embora os valores, foram-se embora a dignidade deste filho. Ou seja, o que é que o demônio faz? Ele arranca tudo que é de bom que você conquistou na sua criação, nos cuidados que aquele pai dava àquele filho, o carinho, o nome, tudo. Tudo quanto aquele pai tinha dado àquele filho foi tirado. Porque é isso que o demônio faz. Quando nós resolvemos viver uma vida no pecado, quando nós continuamos a pecar, sabendo o que é pecado, nós fazemos isso. O demônio vem até nossas vidas e ele faz o quê? Ele faz a gente passar por tribulações. E aquele que vive no pecado, diante de todos os erros conhecidos, que nós já sabemos quais, a gente vai comer o quê? Lavagem de porco. Então, se a nossa vida for uma vida desenfreada, se nós vamos viver no pecado, se nós vamos entregar a nossa libertinagem, porque ali ele está vivendo uma vida livre, mas uma vida livre de maneira errada. A palavra de Deus vem nos dizer: tudo é permitido, mas nem tudo me... Tudo é permitido, mas nem tudo me convém. Então, se nós formos viver uma vida de libertinagem, uma vida desenfreada, o demônio vai fazer com que nós comemos lavagem de... Não é isso? Então nós vamos voltando para a palavra no versículo 16. Desejava matar a fome com a lavagem de porco, mas nem isso lhe davam. Aí sabe o que acontece com esse filho? Ele cai em si. Isso é muito importante. O que é a gente cair em si? Arrependeu. Mas o que é a gente cair em si? Refletir. Quem vai refletir? Amém, louvado seja Deus. Ele se arrependeu e ele parou para refletir sobre o que estava acontecendo na vida dele e onde começou a dar errado. Aí eu vou perguntar para vocês: onde a vida dele começou a dar errado? Quando ele pediu a herança ao pai, quando ele resolveu partir para uma terra distante desse pai. Ele não queria simplesmente ir embora, ele queria ir embora, queria distância desse pai. Aí olha só, caindo em si, refletiu: quantos empregados do meu pai têm pão com fartura? E eu aqui estou morrendo de fome. Vou partir ao encontro do meu pai e vou dizer-lhe: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Pequei contra o céu e contra ti. Não mereço mais ser chamado de filho. Trata-me como um de teus empregados. E partiu ao encontro de seu pai. Então ele caiu em si, ele começou a refletir, ele viu aonde tudo estava errado, onde tudo começou a dar errado, ele se arrepende e volta à casa do pai. Volta à casa do pai. Olha só, o que é um amor de um pai misericordioso? Olha o que é o amor de um pai que tem compaixão do filho. Olha como que é o amor de um pai para cada um de nós aqui hoje. Quando estava
estava ainda longe, seu pai o avistou. E, movido de compaixão, correu a seu encontro, atirou-lhe-se ao pescoço e cobriu-os de beijos. Olha só, de longe esse pai o avistou. Deus é assim conosco. Deus está de olho em nós a todo momento. Deus só quer que você reflita, caia em si, reflita, se arrependa e volte. Porque assim que você tomar a decisão de voltar, Ele vai te avistar de longe. E Ele vai te receber assim, ó, de braços abertos, aos beijos, alegre, na presença tua, na presença dele. Amém? Então vamos continuar aqui? Então lhe disse o filho, porque lá ele refletiu, lá ele disse, tomou o compromisso com ele mesmo de chegar ao pai e pedir perdão. Lá ele tomou essa iniciativa, ele tomou essa decisão. Ou seja, o arrependimento da nossa vida também é tomado de decisões. Tá? O nosso arrependimento, nós vamos cair em si, nós vamos refletir, nós vamos nos arrepender. Mas ele é seguido de decisões. E depois de ação. Porque ele tomou, ele caiu em si, ele refletiu, ele se arrependeu. Ele tomou uma decisão e ele fez uma ação, que é sair daquele comodismo e ir em busca do pai, em voltar para casa. Aí olha só, ele chegou ao pai, ele tomou a decisão lá atrás e tomou a ação de ir. E chegando ao pai, ele cumpre a promessa da decisão que ele fez. Ele olha para o pai dele, se humilha diante do Senhor, porque nas condições que ele estava, o que restava para ele era se humilhar. Era se humilhar diante desse pai. Ele vira para o pai e fala assim: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não mereço mais ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados, o pai nem deixa ele acabar de se humilhar. Olha quão grande é o amor desse pai, quão misericordioso é esse pai. Ele é cortado. Na palavra de Deus aqui, ó, se você olhar no Evangelho, tem 3 reticências. Ele está falando, o pai já corta ele e já pede para os empregados trazerem roupas, colocar-lhe um anel no dedo, sandálias nos pés, tornando aquele filho digno novamente, digno de ser filho dele, pela decisão de voltar à casa do pai. Aí olha só o que esse pai fala: trazei um vitelo gordo e matai-o. Era o cabrito, ovelhas, era o que era de melhor tinha para se comer naquela época. Matai-o, comamos e festejamos, porque este meu filho estava morto e reviveu. O que o pai quer dizer quando ele fala assim: este meu filho estava morto e reviveu? Todos nós sabemos que a recompensa do pecado é a morte. E quando ele declara que o meu filho estava morto, ele declara que aquele filho estava no pecado. E quando ele declara que ele reviveu, ele fez o que? Ele se arrependeu. Louvado seja Deus. Você está vendo a alegria deste pai? Ele estava morto e reviveu. Ele estava morto porque ele estava no pecado, mas ele reviveu porque ele se arrependeu e tomou a iniciativa de sair deste pecado, sair dessa morte. Estava perdido e foi encontrado. Quando ele disse que ele estava perdido, ele quis dizer o quê? Aí ele estava morto porque ele estava no pecado. Ele reviveu porque ele se arrependeu. Ele estava perdido porque ele estava vagando na libertinagem. E foi encontrado porque ele retorna à casa deste pai onde ele conhece a verdade, onde ele vive o amor, onde ele pratica a justiça, onde ele se converte. A palavra de Deus hoje vem pregar esse amor misericordioso que Deus tem por cada um de nós. A música hoje diz: não importa como é a sua vida, onde você foi, o que você tem feito, e Deus vem reafirmar na palavra para você nesta noite. Deus não quer saber como foi a sua vida de libertinagem quando você partiu para a terra distante. O Senhor quer hoje o seu arrependimento e a sua conversão e o seu retorno para casa. É isso que o Senhor vem nos dizer nesta noite. E nesse retorno, o Senhor vem com uma promessa que Ele vai te receber de braços abertos. Vai te receber de braços abertos. Mas é uma palavra de amor e misericórdia, sim. Mas também é uma palavra de conversão. Aí mais um pouquinho na frente do Evangelho, vai dizer assim, ó. Ele tinha 2 filhos. A herança foi
repartida entre ambos. Aí o filho mais velho, ele fica indignado naquela ação daquele pai, de receber aquele filho pródigo novamente com tanto amor e carinho, dando festas. Ele indignado, ele fala assim para o pai. Olha o que ele fala para o pai. Isso é importante porque nós também somos desse jeito. Nós agimos assim. Olha o que ele fala para o pai. Há tantos anos que te sirvo, sem jamais desobedecer uma ordem tua, e nunca me destes um cabrito para festejar com meus amigos. No entanto, depois que volta este teu filho, que esbanjou tua fortuna com as meretrizes, mandas matar a ele um vintelo gordo. O pai lhe disse: meu filho, olha o que o Senhor vai dizer para nós nessa noite. Meu filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Olha para você ver como é que o Senhor vai sim receber aquele filho que estava lá no erro, que estava lá com medo de lavagem de corpo, de braços abertos. Mas ele nunca, jamais esquece dos que estão com ele. O Senhor declara que o que é dele é nosso. E o Evangelho vai dizer, não só nessa passagem da parábola do filho pródigo, ele vai dizer mais, que a festa no céu, quando o pastor larga as 99 e vai em busca de uma que se perdeu. Olha quão valiosa é a alma de um pecador para Deus. Olha quão valioso é a tua alma para Deus. Olha quão valioso é a minha alma para Deus. Essa palavra ela é inserida do mistério maior diante do tempo que a gente está vivendo. Nós estamos vivendo na nossa igreja um tempo de advento, um tempo de peregrinação. Lembra que eu falei lá no início? Nós estamos peregrinando. Peregrinando para quê? Nós estamos peregrinando, caminhando, preparando o nosso coração para que esse menino Jesus que vai vir nascer, possa nascer em nós. Deus está nos dando a oportunidade de mais um ano de 2024, nós sermos diferentes, nós sermos mudados. Por isso essa palavra de conversão no dia de hoje. Nós sermos mudados, preparando nesse caminho de peregrinação o nosso coração. Tem um mistério maior nessa palavra que, não sei se vocês perceberam, é a reconciliação. Reconciliação do filho pródigo com o... Aí eu pergunto para você nesta noite, meu irmão, você tem que se reconciliar com Deus? Como está a tua vida diante do Senhor? O Senhor hoje te chama a reconciliar com Ele. Aí eu vou mais além. Com quem você, com qual irmão nesta terra, você precisa reconciliar? Vai ser hoje tarefinha para casa. Vocês vão levar essa palavra reconciliação no coração e vai ver com quem você está precisando se reconciliar. O seu Natal, o seu coração tem que ser preparado, tem que ser mudado este ano. Você não pode viver uma vida onde você levantou muralhas, levantou muros com algum irmão, com algum familiar, e você está vivendo com esses muros erguidos, ou com um amigo, ou com um conhecido, ou dentro da sua igreja, dentro da sua paróquia. O Senhor hoje convida você a derrubar esses muros e a se reconciliar. Amém?